Fala galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui. Vamos para mais uma aula de um tema que ele não tem muita teoria, não tem teoria na verdade. Aqui a gente tem mais um algoritmo para resolução de questões desse tipo, que são as questões do tipo verdades e mentiras. Existem várias técnicas para resolver, cada um tem um estilo diferente. Eu gosto de trabalhar com falseabilidade, não sou muito de fazer tabela e coisas do tipo não. Prefiro falsear as questões em si, para mim é sempre mais fácil. Bom, como isso consiste? A ideia, essas questões têm duas características clássicas, dois tipos mais clássicos, que são as questões relacionadas a conjuntos e questões relacionadas a quantificadores e questões relacionadas à tabela de verdade e mentira direta, que algumas pessoas estão dizendo mentira, algumas estão dizendo verdade, você tem que achar a contradição, beleza? Olha esse tipo de questão aqui. Todo brasileiro é charmoso, quem é amigável é curioso. Tom é brasileiro, quem é curioso não é charmoso. Admitindo a veracidade das 4 premissas acima, julgue o item. Tom não é amigável. Então a gente tem que montar o que pode acontecer. Ó. Todo brasileiro é charmoso. O que isso significa? Eu tenho um conjunto aqui, conjunto dos charmosos. E dentro desse conjunto está contido o conjunto dos brasileiros. Porque todo brasileiro é charmoso. Então o conjunto dos brasileiros está contido no conjunto dos charmosos. Certo? Beleza, isso daqui eu já montei. Quem é amigável é curioso, então é um outro conjunto, né? Nós temos aqui o conjunto dos curiosos e contido neles o conjunto dos amigáveis. Beleza? Todo amigável é curioso. Aqui está dizendo que Tom é brasileiro, então Tom está aqui dentro, né? Quem é curioso não é charmoso. O que isso aqui significa? A gente não tem uma interação até essa informação desses dois conjuntos. Eles poderiam, por exemplo, os curiosos poderiam estar aqui, certo? Os curiosos poderiam estar aqui. E assim sucessivamente. Só que como ele fala quem é curioso não é charmoso, não existe interseção entre os curiosos e os charmosos. Então essa representação aqui é a correta. Curiosos num canto, charmosos no outro, porque não tem uma pessoa que seja os dois ao mesmo tempo, certo? E aí ele diz, admitindo a veracidade das 4 premissas acima, julgue o item. Tom não é amigável. Com certeza ele não é amigável. Por quê? Porque os amigáveis são curiosos. E Tom, ele é brasileiro, que é charmoso. E nenhum charmoso é curioso. Então, Tom não é amigável e está correto. Deu para entender? Então, a gente tem que montar a estrutura para ver o que vai acontecer, beleza? Olha essa outra aqui. Essa daqui é um pouco mais trabalhosa. Diz assim... Em um congresso de matemáticos, Marcelo, Patrícia e Sabrina participaram de uma oficina de lógica. Em uma das atividades, eles deveriam ter um diálogo de maneira que cada um ou falasse apenas verdades ou apenas mentiras, falasse ou apenas verdades ou apenas mentiras. Então, a regra é, eles só falam verdade ou mentira. O diálogo foi o seguinte, beleza, eles falaram algumas coisas, vamos ver daqui a pouco. Esses 3 matemáticos sabiam o dia correto da oficina, logo quem mentia era, então olha só. Aqui a gente tem que falsear, que é o quê? A gente vai dizer que algo é verdade e vai ver se tem uma contradição, certo? Se ele está falando uma verdade, aquilo dali vai gerar uma contradição. Por exemplo, vamos dizer que Marcelo está falando a verdade. Se Marcelo está falando a verdade, Patrícia e Sabrina estão mentindo. Então, isso que Patrícia falou é mentira, isso que Sabrina falou é mentira, certo? Bom, mas Sabrina falou que Patrícia está mentindo. Se isso daqui é mentira, Patrícia deveria estar falando a verdade e ela está mentindo. Isso é uma contradição. O que isso significa? Que o fato de Marcelo estar falando uma verdade implica numa situação que não pode acontecer, porque a gente acabou gerando uma contradição aqui. O que a gente conclui? Que essa daqui não pode ser uma verdade. Marcelo tem que estar mentindo, certo? Marcelo está mentindo. Bom, se Marcelo está mentindo, Patrícia e Sabrina não estão falando mentiras, beleza. Marcelo também está mentindo, então hoje não é 29 de fevereiro. Então, ó, se isso daqui é mentira, hoje é 29 de fevereiro. Patrícia diz que amanhã será 1º de março. Bom, se hoje é, porque isso é uma mentira, então hoje é 29 de fevereiro, então amanhã realmente é 1º de março. Isso daqui é uma verdade. Bom, Patrícia está mentindo. Vamos pensar aqui. Se isso daqui, ela está dizendo que Patrícia está mentindo e a gente já viu que Patrícia está falando verdade, então isso daqui realmente é uma mentira. Então, ó, aqui não tem contradição,
certo? Encaixou certinho. O fato de Marcelo falar uma mentira, essa daqui tá uma mentira, que torna Patrícia falando a verdade, e Patrícia falando a verdade torna Sabrina falando uma mentira. Aí você pode ter uma seguinte dúvida: ué, Alanson, mas Marcelo disse que Patrícia e Sabrina estão falando mentiras. Olha só, tem que ser Patrícia e Sabrina as duas mentindo, certo? Beleza. Ele disse que elas estão falando mentiras. Isso é mentira. Então quer dizer que as duas têm que estar falando a verdade? Não. Se uma delas estiver falando a verdade, isso daqui já é falso. Concorda? Porque ele disse, Patrícia e Sabrina estão falando mentiras. Certo? Se isso daqui, para isso ser uma mentira, basta uma das duas estar falando a verdade. Você pode até pensar no conectivo E para fazer essa ligação. Então, o que a gente conclui aqui? Apenas Patrícia está falando... Não, ele pergunta quem está mentindo. Então, Marcelo e Sabrina estão mentindo. A alternativa D, beleza? Vamos para a próxima. 4 motoristas envolvidos em um acidente fazem as seguintes declarações. João, Pedro, Carlos e Paulo eles falam, vamos ver daqui a pouco. Sabendo-se que apenas um dos motoristas mente, assinale a alternativa que apresenta corretamente quem foi o culpado pelo acidente. Vamos voltar aqui. Olha só, apenas um deles mente. Eu botei que apenas um deles fala a verdade. Então, se esse daqui mente, os outros têm que ser tudo verdade. Vamos assinalar, vamos analisar. Carlos foi o culpado, mentira. Carlos está mentindo, verdade. Se Carlos está mentindo, se ele estiver mesmo mentindo, certo? Eu já tenho 2 mentiras. Correto? Então, a gente pode até mudar a nossa ordem e ver uma frase, uma sentença que seja a sentença mais forte, vamos dizer assim, ó. Esse Paulo aqui, ele fala que Carlos está mentindo. Se ele estiver falando a verdade, certo? E Paulo está mentindo, ele é o único que pode estar mentindo, certo? Então vamos partir dele aqui, ó. Carlos está mentindo, acarreta em Paulo está em Paulo não ser culpado, beleza? Carlos está mentindo, esse daqui é mentira, então esse daqui tem que ser verdade e esse tem que ser verdade também. Vamos lá, ver se isso daqui satisfaz. Carlos está mentindo, é uma verdade. Paulo foi culpado, então isso é uma mentira. Então Paulo não foi o culpado, a gente já tira Paulo do culpado, certo? Porque ele diz que Paulo é culpado, mas isso é uma mentira. Pedro diz, eu não fui o culpado, e isso é uma verdade, então ele não foi culpado. João diz, Carlos foi o culpado, beleza? Então isso daqui pode ser uma verdade e isso acarreta em Carlos ser culpado. Então repara, não tem contradições. O fato de Paulo estar falando a verdade, ele diz que Carlos está mentindo, Carlos está mentindo, Carlos diz que Paulo foi o culpado e Paulo não foi o culpado. Pedro diz, eu não fui o culpado, é verdade, porque o culpado foi Carlos, e João diz, Carlos foi o culpado. Então, Carlos é o culpado, alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima. Ângela, Bruna, Carol e Denise são 4 amigas com diferentes idades. Quando se perguntou qual delas era a mais jovem, elas deram as seguintes respostas. Ângela, eu sou a mais velha. Bruna, eu sou nem a mais velha nem a mais jovem. Carol, eu não sou a mais jovem. Denise, eu sou a mais jovem. Sabendo que uma das meninas não estava dizendo a verdade, a mais jovem e a mais velha, respectivamente, são, então só uma fala mentira, o resto fala a verdade. Bom, a gente tem 4 meninas, vamos botar aqui uma ordem de 4. 1, 2, 3, 4. Em cima a mais velha, embaixo a mais jovem. Bom, uma delas só está mentindo. Então vamos dizer que Ângela esteja mentindo. Se Ângela está mentindo, ela fala, eu sou a mais velha. Isso é mentira, ela não é mais velha. Então, Ângela pode estar aqui, Ângela pode estar aqui e Ângela pode estar aqui, ok? Bruna diz, eu sou nem a mais velha e nem a mais jovem. Isso tem que ser a verdade. Então, Bruna pode estar aqui ou aqui, correto? Carol diz, eu não sou a mais jovem. Então, Carol pode estar aqui, aqui e aqui, porque isso também é uma verdade. Denise diz, eu sou a mais jovem. Então, Denise está lá no final. Beleza. A gente consegue organizar isso daqui ser uma contradição? Consegue, né? Porque Denise é a mais jovem, já tira para ela. Então, ó,
Carol é a mais velha, certo? Denise é a mais jovem, tira a Carol daqui. E Ângela e Bruna, não sei qual a posição delas, qual é a segunda e qual a terceira. Mas isso não importa, porque ele está perguntando qual é a mais jovem e qual é a mais velha. Bom, aqui nós temos que a mais jovem é a Denise e a mais velha é a Carol, a alternativa D. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma simulação só para mostrar o que seria uma contradição aqui. Repara, por sorte, a primeira realmente estava mentindo. Mas vamos dizer que a gente tivesse começado testando a última mentindo. Seria, Denise diz, eu sou a mais jovem, isso é falso. Então poderia ser Denise aqui, Denise aqui, Denise aqui. As outras todas têm que ser verdadeiras. Então, Ângela diz, eu sou a mais velha, verdadeiro. Então já tira a Denise daqui, Ângela é a mais velha. Correto? Opa, Ângela. Eu sou nem a mais jovem, nem a mais velha. Para isso daqui ser verdade, certo? Bruna tá aqui, ou aqui, ou aqui. Carol, eu não sou a mais jovem. Para isso ser verdade, Carol tem que estar aqui. Ângela já está aqui. Então, repara, isso é uma contradição. Porque aí nenhuma fica no último e ficam 3 aqui no meio. Repara que aí não tem como montar. Então, perceba que a outra forma que eu montei, por acaso, deu certo de primeira. Mas se não der certo de primeira, se a gente tivesse tentado dessa forma, a gente teria chegado nessa contradição e teria que tentar de novo, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida é só botar nos comentários. Eu vejo vocês na próxima. Fui!